Que a preciosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, seja com a tua vida, amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial. Nesta oportunidade, nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 24 e o verso 29 do Evangelho de Lucas, que se encontra da seguinte maneira: E eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta semana já está no ar. Prosseguimos com a programação manancial desta semana. Estaremos falando sobre o tema E entrou para ficar com eles. E entrou para ficar com eles. Está comigo hoje, nesta oportunidade, fazendo a programação manancial, o pastor Daniel de Lima. Já de outros programas, ele tem estado aqui conosco. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, lá no Gralha Azul. Pastor Daniel, seja muito bem-vindo ao programa Manancial. Obrigado, pastor Leonildo. Graça e paz a todos os telespectadores do programa Manancial. Para nós é motivo de alegria pelo Senhor Jesus nos conceder mais um dia de estar aqui para transmitir juntamente com o Senhor, pastor Leonildo, a palavra de Deus. Pois bem, estaremos então durante a programação discorrendo sobre este tema, esta passagem bíblica, né, pastor Daniel, tão linda, que nos conta de um momento do ministério de Cristo depois da sua ressurreição. Os discípulos todos estavam abatidos, estavam desanimados, desmotivados. Num dado momento que eles estavam retornando para uma aldeia chamada Emaús, onde eles residiam, Jesus se ajunta a eles, ou se achega a eles, já ressurreto, mas naquele momento de imediato não reconheceram que se tratava de Jesus. Quando então eles chegam à aldeia, fazendo menção que Jesus faz menção que vai mais adiante, e eles então convidam Jesus. E é sobre isto, não é? Sobre isto que nós queremos falar aqui, meditar um pouquinho. E entrou para ficar com eles. Que situações motivaram os discípulos convidar Jesus para entrar sem, no entanto, saber que era Jesus que estava com eles? Que sentimento eles tiveram no coração, que foram assim, ainda que inconscientemente, não é, estimulados a convidar Jesus para entrar com eles? Pastor Daniel, na verdade, os discípulos aqui demonstram assim uma atitude de grande sabedoria ao convidar Jesus para entrar com eles, né? Sem dúvida, pastor Leonildo. O que nós vemos na palavra de Deus, que aqueles homens, eles estavam desmotivados, né? No início ali, eles não estavam ali acreditando, né? O mestre morreu, tudo acabou, estamos desmotivados, o que vai ser de nós? E muitas das vezes é isso que nós deparamos, né? Estamos desmotivados. Às vezes, por uma situação ou outra, a gente deixa de acreditar e começa a ficar desmotivado. E hoje nós vamos falar sobre isso aí, né? A pessoa desmotivada, mas naquele momento eles convidaram ali o Senhor Jesus sem saber para estar com eles, pastor Leonel. O texto que nós lemos, o verso de número 29, eu quero me deter um pouquinho no verso de número 29, foi o texto que nós lemos aí para a fundamentação do nosso programa. É evidente que a história envolvendo esses dois discípulos no caminho de Emaús, ou a caminho de Emaús, inicia no verso 13, não é? Verso 13 diz assim: E no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, não é? Cujo nome era Emaús. Então a história, a narrativa bíblica começa falando desses dois discípulos aqui no verso 13 e culmina com o momento em que Jesus entra para estar com eles, parte o pão, e no partir do pão, então, eles reconhecem que era Jesus.
E naquele momento em que os seus olhos são abertos, Jesus desaparece de diante deles e imediatamente eles retornam para Jerusalém. Retornam para Jerusalém porque tiveram então a certeza de que Jesus havia ressuscitado, que Jesus não estava morto como eles estavam imaginando anteriormente, desanimados, desmotivados, não é? Sem esperança, cabisbaixos. Agora, entendendo, vendo, sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles então regressam imediatamente para Jerusalém. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o verso de número 29. Verso de número 29. Diz o texto: e eles o constrangeram. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Esse texto nos fornece aqui informações preciosíssimas. O ponto alto do nosso programa, nesta oportunidade, é o tema: entrou para ficar com eles. Coisa linda! Todas as pessoas, não é, que são filhas de Deus, filhos de Deus, desejam ardentemente, arduamente, não é? Desejam a presença de Jesus, que Jesus entre, não é, a habitar com eles, a estar no seu trabalho, na escola, na companhia dessas pessoas, em todas as partes, aonde elas forem levadas ou aonde elas chegarem, não é? Você que me assiste nessa oportunidade, é muito sábio, não é? É demonstrar entendimento e sabedoria, desejar a presença de Jesus, que Jesus esteja na sua vida, esteja guiando os seus passos, esteja na sua família, na sua residência, no seu trabalho, na escola, né, pastor Daniel? É muito sábio ter esse sentimento e esse desejo. Sem dúvida. Quando nós vemos ali, lá no início, quando o Senhor Jesus diz assim: eu vou para os céus. E ali então os seus discípulos dizem: pai, mas Jesus, o Senhor vai para o Pai, mas como que a gente vai ficar? Como que nós vamos ficar aqui? E logo Jesus então ele começa dizendo assim: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador Espírito Santo e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje nós sabemos que nós precisamos da presença do Espírito Santo para nós termos a presença do Senhor Jesus. Não é, pastor Leonel? Quando a pessoa, ela começa assim com aquele sentimento, né? Eu preciso buscar Jesus, eu preciso buscar Deus, eu preciso de uma salvação, de uma diferença na minha vida, na situação que eu estou vivendo. Ali o que a gente entende? Já é o começo do trabalhar do Espírito Santo, pastor. Pois é verdade. É o início, né, de um mover, de um trabalhar de Deus, de um trabalhar do Espírito Santo, um mover que transcende a condição humana, né? Os valores humanos, transcende, não é? Ele vai para um agir sobrenatural, para uma dimensão sobrenatural, que é o momento em que o Espírito Santo entra em ação, encontrando oportunidade para trabalhar na vida das pessoas. Então, diante do que nós estamos aqui hoje discorrendo, falando, o pastor Daniel também falando, é uma honra, é um privilégio, é muito gratificante e, sobretudo, é muito bom termos a companhia de Jesus. Termos a companhia de Jesus, não é? E aí diz o texto: e entrou para ficar com eles. Para ficar com eles. Por que Jesus entrou para ficar com eles? O texto diz lá no início do verso 29, que é o texto que nós lemos, que eles o constrangeram. Eles foram tão insistentes no convite para Jesus entrar com eles, mesmo sem saber que era o Senhor Jesus que estava ali, eles foram tão assim insistentes, demonstrando uma convicção, porque a companhia daquele viajante, o terceiro viajante que estava junto deles, era tão agradável, gerava um sentimento de tanta alegria no coração, era uma companhia agradabilíssima, que eles desejaram continuar nesta companhia. E a argumentação que eles usaram foi: já é tarde, o dia já se declina. E diz o texto, o autor aqui, que foi o evangelista Lucas, né, o doutor Lucas, ele diz: e o constrangeram.
eles eram discípulos de Jesus, caminharam com Jesus, não é? Não sei se 3 anos ou que período que eles caminharam com Jesus durante o seu ministério terreno. Presenciaram muitos milagres de Jesus, presenciaram muitas manifestações do amor de Deus na obra e ministério de Jesus Cristo. E aí, agora, quando eles sabem que Jesus morre, né? Jesus é sepultado, e aí eles, puxa, e agora? As nossas esperanças se desvaneceram, acabaram todas as nossas esperanças. No entanto, quando retornavam para a sua casa, para a sua cidade ou a sua aldeia, por nome Emaús, eles têm esta companhia deste viajante ilustre, bendito, glorioso, santo e maravilhoso. Apesar de não saberem, era o Senhor Jesus. Queriam continuar nesta companhia e aí o constrangeram. Quero que você pense sobre isso, nós vamos para um breve